assim: por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Outros diziam: este modo de falar não é endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Responderam-lhe os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas se livrou das suas mãos. E iam muitos ter com ele e diziam: João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Vamos orar, queridos. Pai de amor, te louvamos porque temos tido a oportunidade de relembrarmos e de aprendermos os preciosos ensinos deixados, ó Pai, pelo apóstolo João. Como tem sido enriquecedor esse tempo, que o Senhor continue a nos edificar, nos mostrar, nos levar a Cristo Jesus por meio do Evangelho. Foi esse o propósito de João ao escrever, inspirado pelo Espírito. Foi esse o propósito maior do Espírito Santo ao inspirar todos os autores do Escrito Sagrado para nos levar até o conhecimento de Cristo Jesus e provocar em nós arrependimento, produzir em nós fé e nos preparar para a consumação de todas as coisas, Pai. Assim nós oramos, perdoa as nossas dívidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Estava preparando esse estudo e me lembrei que um tempo atrás eu vi um breve documentário sobre um autor muito famoso da literatura mundial, que é olha o meu francês, Antoine de Saint-Exupéry. Não levem a sério, não. É o autor, vocês sabem? Deu para compreender, não, né? É o autor de um livro, do segundo livro mais vendido no mundo. O primeiro, assim, todos nós já sabemos, né? Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, né? Já traduzido para 300 diferentes línguas. E o interessante é que esse autor ele já esteve no Brasil. No início do século XX, ele trabalhava lá num correio postal europeu e eles estavam fazendo rotas aqui para a América Latina. E ele chegou a vir ao Rio de Janeiro, ele foi também a Florianópolis, visitou lá uma comunidade de pescadores. E é curioso que até hoje, dentro da história dessa cidade, esse foi um marco
né, muito precioso, a visita do Exupéry por lá. E eles preservam os locais por onde o Exupéry teve. Teve alguns prédios por onde ele passou. É claro que isso remonta lá ao 20, mas assim, pessoas de parentes que tiveram contato com Exupéry falam, ele trata também, ele tem uma fala no documentário, uma das pessoas são parentes próximas aí de alguém que teve com esse autor conhecido. É curioso que a intimidade era tanta, que por causa da dificuldade da língua, esse autor ficou conhecido como Zé Perry. Veja o grau de intimidade. Quem é ele? O Zé Perry. É Zé. Ele esteve aqui com a gente, ele passou, ele esteve conosco. O livro de João vai nos mostrar que o Filho de Deus esteve conosco. As suas obras demonstravam, né, a sua estadia entre nós. João Batista veio e preparou o caminho para ele vir. É interessante que enquanto alguns aclamam Jesus como o Messias, como Cristo, outros, de maneira incrédula, vão negar a sua divindade, o seu senhorio e a sua obra salvífica. Continua sendo assim no nosso tempo. Há pessoas que negam cabalmente que Jesus esteve entre nós. Começam fazendo isso, nós estamos falando sobre os solas da Reforma Protestante, e hoje é sola Escritura, né? Então nega-se a Escritura, né? Nega-se que o Verbo encarnado esteve conosco. Enquanto outros creem, muitos desprezam a vinda, a obra do Senhor Jesus. João vai deixar isso muito claro, sobretudo nessa primeira parte do seu livro, desse evangelho, que muitos autores fazem essa divisão. Eles colocam os primeiros 11 capítulos denominam como livro dos sinais, primeiros 12 capítulos, e do 13 em diante eles chamam de livro da glória. Ou seja, nesse primeiro momento, Jesus, através dessa narrativa dos milagres, chamados de sinais, seus discursos públicos, são 7 sinais principais que João elenca aqui para a gente, como a transformação da água em vinho, a cura do cego e a ressurreição de Lázaro, que se aproxima aqui no capítulo 11, que revelam a identidade messiânica de Cristo. Depois a gente passa para o livro da glória, que relata ali a partir da última ceia e vai culminar com a ressurreição do Senhor Jesus. Vai passar pela morte, pela paixão e acaba com a ressurreição do Senhor Jesus. Então isso vai ficando claro, sobretudo nessa primeira parte, mas também na segunda parte do Evangelho. Ou seja, a gente pode dizer que durante todo o percurso do livro de João, ele começa ali despertando os discípulos à fé, chamando, né, Jesus chamando os discípulos. João Batista já se coloca ali como aquele que prepara o caminho do Senhor. Ao mesmo tempo, fariseus, escribas, os judeus comuns também demonstram esse desprezo, essa hostilidade para com o Senhor Jesus. Para deixar a coisa mais didática, um pouco mais clara para os irmãos, eu quero falar desse trecho, mostrando algumas aproximações, relação de Jesus com alguns grupos. Nós vamos perceber aqui que a primeira relação de Jesus com os judeus. Depois, quero mostrar a relação de Jesus com o Pai. E, por fim, eu quero mostrar a relação de Jesus com as suas ovelhas, algo que a gente já começou a ver a partir lá do último domingo. Foi fantástico aquele videozinho, Theo, né? O pastor chamando as ovelhas e tal, e elas ouvindo e atendendo ao chamado. Amém, meus irmãos? Deus nos ajude, né? A despeito da nossa fraqueza, da nossa limitação, que o Senhor nos ajude, nos conduz a Cristo. A primeira coisa aqui é a relação de Jesus com os judeus. Veja só, o texto vai dizer, eu vou deixar essa partezinha final, foi lida até, eu fiquei escutando até o domingo, aí esses últimos versículos, disse, não, ainda dá para fazer um desfecho com esses versículos. Mas vamos lá, a partir do versículo de número 22, a gente percebe que Jesus estava numa festa, né? Estava sendo celebrada ali em Jerusalém a festa da São.
festa da dedicação, e era inverno. Entre os versículos 21 e 22, há um intervalo de pelo menos 2 meses. Todo esse contexto anterior, a gente pode colocar ainda dentro daqueles dias da festa dos tabernáculos, ou os dias posteriores, e aqui entra um outro período chamado a festa da dedicação, que era uma festa menos famosa em Jerusalém, mas era também um marco importante para a religiosidade daquele povo, porque tratava sobre um tempo de dedicação, de purificação, digamos assim, do culto. Porque durante esse período interbíblico houve uma parte da história chamada Império Seleucida, onde tinha um indivíduo lá chamado um rei Etíoco Epifânio, que ele sacrificou uma porca no templo dos israelitas, no templo de Jerusalém, e aí ele estava profanando o templo e, dentre outras atitudes do antigo Epifânio, tentando manchar a religião por causa do seu helenismo, era um inimigo da fé. Então, se levanta nesse período uma família sacerdotal dos Macabeus. Então, tem lá um pai que é sacerdote e o filho chamado Judas Macabeus. Matatias é o pai, que é o sacerdote. Judas Macabeus. Parece que a gente vai ter problema aqui, né? Não sei se eu mudo logo. Oi. Ok, vamos lá. Vamos tentando aqui. Então, eles têm uma revolta dos Macabeus. Então, com esse movimento, os inimigos eles são derrotados e o templo é purificado. Então, por esse retorno, comemorada essa data aqui, dessa festa da dedicação, que ainda era vigente aqui na época do Senhor Jesus. Pois bem, ele está nesse período, como o texto vai nos mostrar, durante essa festa, e o texto vai dizer uma informação que parece não ser tão relevante, que diz assim, era inverno. Era inverno. Alguns autores estudiosos vão entender que essa aqui é uma expressão metafórica para mostrar o final do ministério de Jesus, que entrava ali naquele seu período invernal. Outros vão dizer que isso demonstrava a frieza da religiosidade do povo judaico. Mas o fato é que, independentemente disso, nós podemos até pensar na nossa própria vida. Em que fase, ou em que estação nós nos encontramos na nossa fé. Tem aquela estação da primavera, né? Começo da fé, tudo são flores, não, vai dar tudo certo e tal. Depois a gente entra naqueles períodos de estiagem, aqueles períodos dos frutos, o período do verão, e às vezes nós entramos nesse período do inverno, o coração está seco, né? Os judeus estavam passando por esse momento, muitos dos judeus estavam vivendo esse momento de frieza espiritual. Então, pois bem, eles estavam passando, Jesus estava nesse período dessa festa, e Jesus estava no versículo 23, passeando no templo, no pórtico de Salomão, numa área anexa lá, chamada Pórtico de Salomão, e os judeus estavam rodeando Jesus. É interessante que Jesus, nesse momento, o texto vai dizer que ele estava passeando no templo, e depois vai mostrar, logo, imediatamente, que os judeus abordam Jesus de maneira truculenta, como já era praxe dos judeus, assim, os inimigos da fé, estarem perto de Jesus só para criticá-lo, ou para tentar fazer com que Jesus entrasse em alguma contradição, para assim antecipar a prisão de Jesus, ou exterminar Jesus, tirar Jesus daquela história, não é? Pois bem, eles estão aqui, Jesus está passeando, como alguém que tem a tranquilidade de saber que os seus dias eles não serão em nada dizimados, em nenhum segundo será antecipada a sua morte. Há pouco tempo atrás eu estava falando aqui sobre esse mesmo tema, e citei o Matthew Henry, que ele diz assim, olha, ninguém pode antecipar a sua morte, não é? Ninguém pode antecipar a sua morte. Então isso deve nos trazer o quê? A tranquilidade. A tranquilidade que Jesus teve, dizer assim, a minha vida está nas mãos do Pai. Todo o meu cronograma foi estabelecido pelo Pai, aquele que é autor, que é o dono da vida.
Jesus tem essa tranquilidade, mesmo estando ali rodeado por algozes e por inimigos da fé que queriam a todo custo dar cabo da vida do nosso mestre. Ele está aqui e esses judeus, eles têm essa aproximação de Jesus, eles rodeiam, interpelam, ou seja, isso mostra uma aproximação nada amigável. O que é que eles dizem? Até quando nos deixarás em suspenso? Fala logo que você é o Messias. Aqui a gente pode entender que poderia estar havendo ali um resquício, um sinal de fé, uma aproximação. Fala logo, nós estamos ansiosos para que o Senhor diga a sua identidade. Mas, pelo contexto, irmãos, é mais fácil a gente compreender que eles estavam, de fato, querendo que Jesus entrasse com alguma declaração que colocasse a sua vida em risco. Ou seja, fala logo. Dizes quem tu és. Eles não estão querendo ser, de fato, convencidos, como alguém poderia supor ou imaginar. Igual a resposta de Jesus, no versículo número 25. Jesus diz, já vos disse, e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Então, quantas obras Jesus já realizou aqui? Se nós pegarmos esse recorte do Evangelho de João, se nós estendermos e expandirmos para os outros evangelhos, entendo que isso aqui, o Evangelho de João, está dentro desse contexto maior do ministério de Jesus, o qual Mateus fala, Marcos fala, Lucas também fala, tantos sinais, tantas maravilhas operadas, tantos discursos proferidos que os judeus tinham sido ouvintes, mas a despeito de toda aquela declaração, eles permaneciam incrédulos. Mas Jesus está dizendo, todas as obras testificam, as obras que eu faço em nome de meu Pai. As provas estão aí, vocês não creem. Porque a incredulidade deles não permitia que eles reconhecessem o Messias. E Jesus fala o motivo da incredulidade a eles. É o fato deles não serem ovelhas. Eles não são ovelhas. Eles não são ovelhas. Mas há uma declaração que os deixa furiosos, aí no versículo 30, quando ele diz assim, eu e o Pai somos um. Isso soa como blasfêmia. Desperta a ira desses judeus, eles pegam em pedras. Não é a primeira vez que eles fazem isso, né? Eles pegam em pedras, aí no versículo 31, para atirar contra Jesus. No versículo 32, Jesus diz, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. E Jesus diz assim, por qual delas me apedrejais? Eu tenho mostrado muitas obras boas da parte de quem? Do Pai. Escolham. Jesus está dizendo tudo o que eu fiz de bom. Pregando o Evangelho, fazendo bem, curando enfermos, trazendo vista aos cegos. O Evangelho que foi inaugurado, que está sendo pregado, o Evangelho que está avançando, o Filho de Deus que veio a esse mundo fazendo bem, ele não é um príncipe, o pequeno príncipe, né? Ele é o Rei dos Reis, e veio instaurando esse reino, fazendo grandes coisas, fazendo sinais, fazendo maravilhas. Que pena que esses cegos eles não conseguem de fato enxergar tantas maravilhas. Mas há uma aplicação para a gente aqui. Se os inimigos da cruz quiserem nos apedrejar, criticar, manchar nossa reputação, que seja por nossas boas obras. E que ninguém sofra por fazer o mal. Jesus não estava sendo aqui despertando a ira desses homens por estar fazendo o mal. Por estar pecando, não. Como Pedro, o apóstolo Pedro vai nos dizer lá na sua primeira carta, ele diz assim, se algum de vocês sofrer, que não seja como assassino, como ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Glorifique a Deus por meio desse nome. Você pode estar dizendo, não, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. O cara está chegando atrasado. Eu estou sendo perseguido. Eu recebi uma advertência. Não, estou sendo perseguido pelo meu professor na faculdade. É o pior aluno. Faz o trabalho lá só na base do chat GPT.
Aí você diz, eu estou sendo perseguido. Pastor, eu estou sendo perseguido em casa. Os meus pais me proibiram de vir para as programações da UPA. Mas vai lá, quando olha, você está mostrando uma vida de obediência, de submissão aos seus pais. Ou em represália, eles estão vindo como instrumento de Deus para lhe disciplinar. Então veja, por quê? Qual o motivo do seu sofrimento? Você se está sofrendo pela causa justa, pelo Evangelho, pelo nome de Cristo. Oh, pastor, eu tenho tentado honrar o nome do Senhor Jesus. E não tem sido fácil, e não vai ser fácil mesmo. E não é novidade, porque Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz assim, olha, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus viverão tranquilamente, é isso? Serão perseguidos. Perseguidos, ou seja, aqueles que querem uma vida piedosa, não indo na mesma turma, não fazendo as mesmas obras, mas em contraste, vivendo dignamente o Evangelho, certamente você vai ter problemas. Jesus está fazendo o bem, Jesus está operando seus sinais, atestando as obras do Pai, mas ele está prestes a ser apedrejado. Se alegre se você tem sido perseguido por causa da justiça. Desconfie se a sua vida está muito tranquila. Desconfie se a sua vida está muito tranquila. Será que essa tranquilidade tem sido presente na sua vida porque certas coisas ali, princípios do Evangelho, você tem deixado de lado assim para não ter problema? A vida, não precisa comprar esse problema não, está tudo tranquilo. Julgue a sua vida. Vivamos o Evangelho de maneira digna. Mas esse é o relacionamento com os judeus hostis, com esse grupo que nada quer com Jesus, desse grupo que não quer entrar no céu, mas também bloqueia uma porta de entrada para aqueles que desejam não entrarem também. Mas tem outro tipo de relacionamento aqui nesse texto, que é o relacionamento com o Pai. Que relacionamento precioso. Olha o que diz o verso 29. Diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Veja, ele acabou de falar do relacionamento lá, dizendo assim, vocês não são ovelhas. Aí depois ele vai falar das ovelhas, remontando lá o que já começou a ser dito. E aqui ele completa. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aquilo o quê? O quem, né? Os filhos, as ovelhas. O Pai deu algo ao Filho. Esse relacionamento harmonioso entre Pai e o Filho, com um só propósito, e aqui a gente pode estender aqui a Santa Trindade, trabalhando, cooperando, contribuindo, articulando a salvação dos eleitos. E eles estão no mesmo time, eles estão caminhando juntos. Diferentemente da dissensão que há entre os judeus aqui, há uma harmonia aqui entre o Pai e o Filho. O que é que o Pai está fazendo? Ele está dando algo ao Filho. Ele está concedendo essas ovelhas sob o cuidado do Senhor Jesus. Num salmo messiânico, meus irmãos, Salmo capítulo 2, o filho pede algo. Ele diz assim, o pai diz assim, pede alguma coisa, peça para mim que eu te darei. No verso 8 do Salmo 2, diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. O pai está dizendo, você pode pedir, pede-me e eu te darei as nações como herança, como possessão. E vocês acham que o filho pediu isso ao pai? Vocês acham que o ministério de Jesus toda a sua perseverança, a gente falou sobre, domingo passado, ouvimos sobre perseverança dos santos, né? Mas você pensa na perseverança de Jesus, de conquistar para o Pai tudo aquilo que já havia sido destinado através do seu sacrifício, e todo o tempo, em todo momento, ele estava ali pensando nas suas ovelhas. Pede-me, eu te darei. Esse foi o pedido do filho ao pai. Vocês sabem que filhos gostam de presentes, né? Filhos gostam de presentes. Geralmente eles são bem egoístas, né? Os pedidos. Mas esse pedido do filho aqui, eterno, não é nada egoísta. Ele está pedindo uma herança.
porque ele está rogando em todo o seu ministério. A sua conquista foi em prol de pessoas que estavam aqui nesse grupo de João, muitas vezes distantes, muitas vezes agindo de maneira incrédula. Foi esse o pedido do filho, e o pai concede. Porque, por sua vez, o pai não mede esforços para dar aquilo que o filho deseja. Mas eles partilham do mesmo interesse ainda no versículo 30, quando Jesus diz assim: eu e o pai somos um. João Calvino afirma aqui que ele discorre acerca da harmonia que ele desfruta com o Pai, de modo que tudo quanto é feito por Cristo será confirmado pelo poder de seu Pai. Ou seja, é o mesmo propósito, desfrutam aqui desse mesmo interesse. Contudo, há um burburinho aqui. Porque Jesus ele está fazendo mais. Ele está reafirmando a sua essência divina. Senão os judeus não teriam se levantado contra, dizendo assim: você está blasfemando. Você está se colocando na posição de Deus. E é por isso que os judeus eles pegam em pedras e querem atirar em Jesus. Há um zelo aqui, por um lado, mas há uma falta de compreensão. Eles estão dizendo assim: não, olha, você está blasfemando. Você está se colocando no lugar de Deus. Mas Jesus está colocando todas as provas aqui, atestando que Ele é Deus. Mas a incredulidade no coração desses homens não deixa que eles entendam essa verdade. E é um princípio que João já vai começar no seu primeiro capítulo aqui, falando sobre essa divindade do Filho eterno. Mas eles partilham aqui do mesmo interesse. E a explicação que Jesus vai dar aqui parece que complica mais a gente, nós leitores contemporâneos. Olha como é que ele vai explicar isso. Verso 34. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Eu disse, como é um negócio desse aqui? Não está escrito, vocês são deuses? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está citando o Salmo 82. E de fato no versículo número 6, vai nos dizer lá, vai chamar os governantes de deuses, os príncipes, os juízes de deuses, colocando na posição de que eles foram investidos dessa autoridade e cumprindo cabalmente essa autoridade, assim eles são chamados de deuses, porque eles estão cumprindo de fato essa missão de maneira justa, se assim fosse. Mas o Salmo vai nos mostrar que eles estão deturpando esse princípio, não estão honrando com essa autoridade que eles receberam. O pastor Paulo Brasil, ele fala algo interessante quando Efésios vai falar da posição do marido. Em Efésios vai dizer que o marido ele é como quem? Como Cristo. Né? Quando ele exerce de maneira bíblica o seu chamado, você é como Cristo. Então, como Cristo representa, assim como Cristo representa no casamento, nós somos, né, postos como Cristo, por assim dizer, cumprindo a nossa função no casamento. Quando nós assumimos de fato esse papel, os homens são chamados de deuses. Aqui não porque são divinos como dignos de serem adorados, por favor, mas porque assumem uma posição, um papel divino no exercício do governo, sendo juízes. Pois bem, Jesus está dizendo, se até os governantes são chamados de deuses, vocês irão me matar por isso. Eles são chamados de deuses e não cumpriam de fato essa missão, não honravam com esse nome. Olha as minhas obras e olha o que eu faço. Olha a forma como eu tenho procedido. Olhem para mim. Por que vocês estão agindo dessa forma, dessa maneira? E aqui, Jesus mostra a sua relação com o Pai. Essa relação de intimidade, essa relação de caminharem juntos com o mesmo propósito. Assim também, meus irmãos, a igreja, ela caminha seguindo um mesmo propósito. Um só Senhor, com a mesma missão, com o mesmo desejo de adorar o Senhor.
Esse é o propósito da igreja. Andando em harmonia, nós refletimos a própria Trindade, que anda em harmonia e nos chama a essa comunhão. Mas veja qual é o outro relacionamento aqui, o relacionamento com as suas ovelhas, dos versículos 26 ao 29. Jesus tinha revelado o motivo da descrença dos judeus, e no verso 26 ele vai dizer assim: vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Vimos aqui no último domingo, quando em um outro discurso, o Senhor Jesus vai dizer que muitos judeus eles agiam como mercenários e não como pastores. Aqui ele mostra a questão das falsas ovelhas, ou aqueles que não atendiam ao chamado das ovelhas. Então, Jesus está aqui mostrando o motivo da incredulidade. E é diferente essa incredulidade, né? Tomé, outro discípulo, me corrijam, chegou a Jesus e disse assim: mostra-nos o Pai. Quem foi que disse isso? Mostra-nos o Pai. Né? Mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz: eu estou há tanto tempo convosco que vocês ainda me perguntam, mostra-nos o Pai. Se você comparar aqui, você diz assim, é a mesma coisa, né? Porque eles estão duvidando da divindade, mas não, é diferente. Eles entendem, eles creem no senhorio de Jesus, eles creem que Jesus é o Cristo. Lembremos-nos do que nós já vimos há poucos domingos atrás, no capítulo 6, na declaração de Pedro, dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles ratificam, não há dúvidas. Mas é porque é diferente aqui, uma dúvida de alguém que crê honestamente, de uma crítica daqueles que não creem. Os hereges, por exemplo, eles fazem perguntas a fim de quê? De mostrarem, de distorcerem a palavra. As ovelhas verdadeiras, elas demonstram as suas dificuldades, que são, de fato, legítimas, com o propósito de entenderem melhor sobre Deus. Então é diferente essa aproximação. Você sabe, você que é professor, né? Quando alguém se aproxima, o aluno quer ele pegar, ele faz uma pergunta, né? Daquela querendo desmontar. E aquele aluno que é humilde, ele está perguntando porque de fato ele quer compreender melhor. Então há essa distinção, essa diferença aqui. A diferença desses relacionamentos aqui é um relacionamento pessoal. Jesus vai dizer que as ovelhas ouvem o seu pastor, elas consideram o que ele diz, elas acatam. Veja aí, a partir do verso 26 que eu disse para vocês, né? Verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas ouvem, elas conhecem e elas seguem. Isso é o que marca uma ovelha. Elas conseguem distinguir, elas conseguem ouvir a voz do seu pastor e elas não temem seguir esse bendito, esse precioso pastor. Por isso no Salmo 23, assim, o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Depois segue-se uma sequência de confiança da ovelha, né? Se colocando como ovelha, ele que me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então ele está confiando no pastor, ele ouve a voz do pastor, ele sabe quem é o pastor, ele não precisa temer, ainda que passe por dificuldades, ainda que passe por intempéries, ainda que passe por aflições, ele sabe quem é o pastor, e saber quem é o pastor faz toda a diferença, irmãos, na nossa vida, no nosso percurso. Faz grande diferença. Que preciosa diferença. Há um tempo atrás, Heitor me disse assim: pai, eu li o último versículo da Bíblia, pai. Eu li o último versículo da Bíblia, o último versículo do Apocalipse. O último versículo do Apocalipse diz assim: pai, que a paz de Jesus seja convosco. E aquilo aqueceu, trouxe paz para o meu coração. É verdade. Tudo vai terminar bem para os filhos de Deus. Isso que nos impela a perseverança dos santos, porque Jesus prometeu perseverar por nós, em nosso favor, até o final da nossa caminhada. Tudo vai terminar bem.
Nós estamos nesse interregno, nós estamos no meio da história. E muitas vezes nós nos entristecemos. Você abre o seu noticiário, você olha as notícias, você olha para a sua saúde, você olha para os seus filhos, você olha para a economia, você olha para toda essa estrutura, você fica desesperado. Mas se você olhar para o final, se você olhar para a cruz, você vai descansar a sua alma e dizer assim, tudo vai terminar bem, o bom pastor está comigo, ele não me abandonará. Mas você precisa ouvi-lo, você precisa segui-lo, você precisa confiar nesse pastor. Pode ir atrás de uma ovelha desesperada e perceba os sinais. Geralmente ela deixa de ouvir o pastor, geralmente ela tem deixado de seguir o pastor, geralmente ela tem deixado de confiar no pastor. Não obstante, aqueles que estão perto, eles andam triunfantemente na presença de Jesus, não negando a realidade dos fatos. Nós não vivemos numa utopia. Nós sabemos das agruras, você sabe muito bem das dificuldades que você tem passado, não tem como negar. E por isso a gente não fica aqui aos domingos amaciando seu ego, dizendo, amanhã vai ser melhor, não sei. Mas eu sei que amanhã o bom pastor vai estar contigo, meu irmão. Eu não sei como será, mas eu sei quem estará. Isso deve fazer diferença, nossa alma, nosso coração. Essas ovelhas aqui, elas no verso 28, né? Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Como nós vimos, o Pai me deu, ninguém pode me arrebatar as batalhas das minhas mãos. Há uma confiança total e plena que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, ele vai dizer. Essa vida eterna é para esse grupo em específico, né? Vejamos aqui. Verso 28 que eu pulei, eu lhes dou a vida eterna como um presente. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Vocês têm visto, não entra no noticiário a perseguição dos nigerianos, né? Lá na Nigéria, acho que é Boko Haram, um grupo extremista lá, eles queimam igrejas, matam os cristãos. Nessa semana eu vi um templo todo destruído lá, ruínas. O pastor lá, orando, e as ovelhas sentadas lá em algum lugar improvisado, e eles cantando ao Senhor. Cantando ao Senhor. Essa é a verdade aqui. Eles jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Como Paulo vai dizer aos romanos, nem profundidade, nem altura, nem morte, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, e tantas outras coisas que ele vai elencar, poderá nos separar do amor de Deus. Você confia nessa palavra, irmão? Eu tenho confiado nela. Pela graça do Senhor, eu tenho confiado nela. Por que eu tenho confiado nela? Porque Deus tem perseverado no meu coração, através do seu Espírito, nos colocando esse lembrete diariamente. Por isso nós perseveramos. Agora, meus irmãos, nós partimos aqui para esse desfecho. O texto, ele parte aqui para os versículos finais. Verso 39. Então tentaram outra vez prendê-lo, depois de toda essa confusão aqui. Tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Mas olhe antes, os versículos iniciais que nós lemos aqui. Por causa dessas palavras, verso 19. Houve o quê? Nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado.
Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Vocês percebem aqui que há dois grupos distintos aqui. Uns estão dizendo assim, ele é demônio, ele é um endemoniado, porque vocês estão seguindo. Os outros dizem assim, não, mas ele curou. Olha os sinais apontando para o Messias aqui e produzindo fé. Essa vai ser a batida assim de todo o Evangelho de João, como eu disse para vocês, e que vai ter o desfecho aqui nesse um inclusio, que a gente chama. Ele começa com um tema e termina com um tema. Então veja o final aqui, como eu disse para vocês, verso 39. Eles tentam prender Jesus, Jesus se livra das mãos deles. Por que Jesus se livra das mãos deles? Jesus está se acovardando, é isso? Porque não era chegada ainda a sua hora. Jesus se desvencilha e você percebe o cuidado de Deus, o cuidado do Pai, protegendo Jesus, porque em meio àquela turba toda, facilmente Jesus poderia ter sido pego, não só aqui, mas durante todo o período do seu ministério. Ele não estava escondido, ele não estava em cavernas, mas ele estava na Judéia, estava na Galiléia, estava na Pérea. Todos sabiam, Jesus tinha um CEP, Jesus ele tinha endereço, embora o seu endereço fosse múltiplo, variado, ele estava, mas todos sabiam, seu ministério era público, não velado. Todos sabiam onde Jesus estava. E aqui ele se desvencilha, que ainda não é chegada a sua hora, e ele vai para outra região. Esse é um ambiente turbulento. Depois ele vai para Galiléia. Ele deixa Jerusalém. Ó Jerusalém, porque deixastes de adorar ao Deus vivo, que em tantas batalhas te ajudou, Jerusalém. Jesus vai voltar a Jerusalém. No capítulo 13, ele vai seguir para a cruz. A sua pregação vai ser diferente agora. Na vida de sacrifício agora. Vai culminar com sua prisão, com seu julgamento, com sua crucificação, com sua morte. E por fim a sua ressurreição. Você percebe, meu irmão, que o tempo está se fechando. Que nós estamos caminhando para o final da nossa história. E que esse é o tempo de nós nos apegarmos mais a Cristo, cada vez mais. Você percebe que a sua vida ela está caminhando para o fim, pelo menos nos nossos dias aqui, antes do que está por vir, o dia final. Você percebe que Deus tem nos dado a oportunidade de nós nos achegarmos a Ele, de nós termos mais intimidade com Ele, de nós aprendermos mais dEle. Você tem atentado para esses dias que são maus. Os seus olhos estão abertos para essa realidade. Que não há mais tempo de brincar, não há tempo de firulas, não há tempo de estar aqui, estar ali, mas de estar com Cristo e de se fortalecer nos caminhos de Cristo e de preparar o seu coração para Cristo e de estar na presença de Cristo. Você tem atentado para essas coisas. Jesus vai voltar para Jerusalém e a história vai se fechar. A história vai se fechar. Mas quando ele vai lá para o outro lado do Jordão, eita que maravilha. Sabe aquele dia assim, você passa a sua semana todinha aperreado, né? Você está no trabalho, aí você está na escola, aí você está na universidade, você está na sua... Você se depara com tantas coisas, com tanto ateísmo, tanta incredulidade, tantas lutas, aí você vem para a igreja. Eita, meu amigo. Não tem nada melhor na vida de um crente, no calendário do crente, do que um domingo, pastor. Não tem nada melhor. Talvez você chegue na segunda mais cansado, né? Você podia vir para a EBD, você acordou cedo, esperou as meninas ficar prontas. Estou dizendo que vocês demoram, viu, meninas, a ficarem prontas, tá bom? Às vezes. Mas aí você podia ter dormido até tarde, não sei o quê, no sábado. Você está aqui. Talvez amanhã esteja mais cansado. Mas, meu irmão, está com os santos. Está ouvindo a palavra de Deus. Nosso coração é renovado. Sabe aquele ambiente assim, que você diz assim, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai para outro ambiente. Quando ele chega lá,
João já esteve por lá, que era a região certamente aqui de Betânia. Aí ele diz o seguinte: novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. Vocês lembram de João? João apareceu aqui no primeiro capítulo, né? Poucas vezes citado, João aparece de novo. Sabe por quê? Porque as marcas da fé, elas permanecem, meu irmão. Nós devemos viver para isso. Nossa vida logo se acabará, mas que as marcas da nossa fé permaneçam nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, na nossa igreja, no nosso trabalho, que fique, que permaneçam, que elas falem por nós, que elas preguem às próximas gerações, que seja assim, senão não vale a pena viver, meu irmão. Verso 41, e muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Muitas igrejas estão querendo atrair as pessoas através dos sinais, né? E prendem por sinais, é o sinal, é o milagre, é isso, é aquilo. João aqui, eles estão dizendo: oh, João esteve aqui e não fez nenhum sinal. Ele não fez nada daquilo que o Senhor faz. Ele não operou essas coisas. Mas ele fez algo. O que foi que João fez? Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Era verdade. Talvez você esteja assim: os nossos sinais não são tão contundentes. Parece que o meu ministério, parece que quanto mais eu falo lá em casa, mais o povo não dá ouvidos. Parece que a nossa pregação é inócua, ela encontra mentes desprovidas de amor. Meu irmão, o que foi que permaneceu aqui? Eles estão dizendo: tudo que ele falou a seu respeito é verdade. É verdade. É tudo sobre ele. É tudo sobre Cristo, irmãos. E ele termina aqui de maneira tímida, né? Mas olha o que diz no versículo 42. E naquele lugar muitos creram nele. Naquele lugar muitos creram nele. É um versículo simples, mas ele vai em oposição ao início da nossa fala aqui. A oposição dos judeus, a hostilidade deles, a incredulidade deles a quem crê. E o evangelho vai seguindo. E cada um tem que se posicionar. Ou cremos no Filho de Deus, como diz C.S. Lewis, ou a gente chama ele de demônio, ou a gente se lança aos pés dele e diz assim: tu és rei e tu és Senhor. Lance-se aos pés de Jesus. Lance-se aos pés daquele que nos deu vida e vida em abundância. Jesus vai se aproximando aqui. As pessoas vão mostrando quem elas são. Jesus se aproxima de nós nessa manhã também. Cremos nele? Se cremos, vivamos para ele, nos entreguemos a ele, nos consagremos a ele, que o nosso desejo seja falar sobre ele. Ele prometeu terminar essa obra em nós. Somos ovelhas dele, pode caminhar em paz. O Senhor é o meu pastor. Nada nos faltará. Daquilo que nós precisamos, ele suprirá. Vamos orar, queridos. Eu quero convidar os irmãos do louvor para a gente cantar aqui. Vocês cantaram uma música, rapaz, que me remeteu ali aos meus primórdios na fé, na adolescência. Acho que foi a de Aline Barros, foi? Vocês cantaram a de Aline Barros? Qual foi? Tudo é diferente. Eita, agora que perto estás, tudo é diferente. Não é não, meu irmão? Vamos ficar em pé, vamos orar, depois a gente vai cantar essa canção. Agora que Jesus está perto, tudo é diferente. Já não sou mais o mesmo, a minha vida mudou. Conhecer esse pastor, meus irmãos, muda a nossa vida, não é não? Vamos orar? Pai, te amamos, Senhor. Rocha nossa, alegria da nossa vida, do nosso coração. Te louvamos porque estamos em Ti. E ninguém pode nos arrebatar das Tuas mãos, Senhor. Mãos maravilhosas e poderosas. Obrigado porque o Senhor chama as Suas ovelhas. E as Suas ovelhas ouvem a Sua voz.
e elas te seguem. A elas é concedida, Senhor, a vida eterna. O Senhor, que começou essa boa obra, tem nos preservado e tem perseverado em nós. Obrigado porque Cristo não olhou para trás. Obrigado porque Jesus, ele continuou firme no seu propósito de nos garantir salvação. Nós te bendizemos, Senhor. Se é para sofrer, Pai, que soframos pelo Evangelho. Se é para sofrer, que não seja pelo pecado. Não por coisas erradas, ó Pai. Não por uma vida, Senhor, relapsa. Se é para sofrer, que seja pelo nome que está acima de todo o nome. Tu não és o nosso pequeno príncipe, Senhor, Tu és o nosso rei. O Senhor esteve aqui e nos deixou provas muito claras, mas o Teu Espírito nos atesta sobre essa verdade maravilhosa. Cristo Jesus, a esperança da glória. Amém. Amém, irmãos? Vamos cantar.